Boa noite, pessoal. Boa noite. Ai, tive a esperança que ia dar, mas não deu. Não? Uh-uh. Ah, nem. O Instagram não tá deixando a gente desenvolver nosso trabalho. Semana passada Não, foi a minha mãe, né? A vez da mãe. é. Ficou sem aparecer. Eu nem... Mas é tão ruim só ouvir, mas eu já testei tudo que eu, tipo, sei lá, conheço de recurso, né? Alguém tem alguma dica? Porque das dicas que eu sei, assim, é sair de todas as contas, derrubar e começar de novo. Hum, que peninha. Vamos tentar a última vez? Se você me adiciona, ao invés de eu te adicionar? De? Ah, melhorou. Voltou. Tô te vendo. Voltou? Ai, que bom. Deu certo? Deu. Deu certo. Eu desliguei e liguei o Wi-Fi aqui. Só. Ah, pode ser isso, hein? E Achamos. aí? Oficialmente, boa noite. Boa noite. Aí sim, aí sim. Boa noite, gente. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos começar comentando, né, que hoje já são 18 anos que o Chico desencarnou, né? Esse querido amigo, exemplo, né, em todos os sentidos para nós, né, de pessoa, como ser humano, como médium, né, em tantas áreas, né, que nós podemos citar, assim, dos exemplos são intermináveis, incansáveis, né? Todos os dias nós temos tantas histórias para contar sobre ele, né? É, esse eu vou te falar. 96 anos, né? Ele faleceu aos 96, se não me engano. E foi o dia do Penta, né? Foi o dia do Penta Do no Penta. Brasil, na Copa do Mundo, o mesmo dia. O Penta foi o dia que ele faleceu, né? Conforme ele mesmo queria, né? O dia que a nação estivesse feliz, né? E a Exatamente. nação feliz. 90 ah, não, 2002, 90, ele nasceu em 2002, 1910, é. ó. 2002, então É. 92 anos. 92. É isso. 96 não, 92. Ele nasceu em 1910. Cheguinho. E passou por poucas e boas, né? Poucas e boas na vida dele. Coitado. Ele começou Perseguições de toda sorte, né? desde criança. Né? Desde criança. Ele foi torturado criança. E a mãe dele, né? Ele buscava consolo com a mãe dele. Ele via Maria João de Deus. É Maria João de Deus? O nome? Acho que é isso mesmo, né? Não sei. Estou com o computador aqui aberto, a mãe dele. Maria João de Deus, exatamente. Ela sempre consolava, né? Sempre buscava consolar. Ele já havia desde criancinha. E ela falava: não, calma, porque isso aí é para você ficar forte. Isso que você está passando é para você conseguir ser forte. Você está sendo treinado. E aí ele seguiu. A mãe dele foi uma força para ele, né? Ele havia. E aí foi, né? Foi fono, como diz o outro, né? Foi fono. O Chico a vida inteira trabalhando e trabalhando duro. E realmente sofrendo aí algumas perseguições, algumas coisas, né? Como todo missionário, né?
missionário costuma se lascar mesmo, é o que mais se lasca, né? É, Mas tem vários e vários casos, né, interessantes do Chico, né? Nossa senhora, tem muita história interessante, né? Tipo aquela mesmo, né? Quando ele foi visitar o presídio e ele fez questão de entrar lá no pavilhão onde o pessoal ficava preso mesmo, não lá de fora, na recepção, não. Entrou lá. E aí, boa noite. boa Boa noite. noite. Ele entrou onde ficavam os presos e chegou perguntando lá pro pessoal, e aí, em quantos nós somos aqui? Ele se considerando um infrator da lei também, né? Ele chegava desse, é o estilo, né, dele, né? O estilo do Chico. É muito engraçado. Tem aquele do avião, né? Que ele desesperou lá, começou a gritar com a galera. O avião na turbulência. E ele começou, vai morrer todo mundo. E o Emmanuel chamando a atenção dele, o que é isso, Chico? Você tá perdendo a compostura aí? Se for morrer, morre com educação. Pô, Ele com medo, né? socorro! Medo, todo mundo ficou louco, né? Porque tava dando muita turbulência no avião. O Emmanuel sempre muito sério, né? Muito sério, do jeito dele. Assim. É, e não era uma coisa que as pessoas estavam acostumadas a fazer também, andar de avião, né? Então, tecnologia da época não era assim, lá muitas coisas, né? Então levou uma puxada de orelha daquele jeito, né? Se eu morrer, morre com educação, pelo menos. Se for pra morrer. Comunicação. Acabou que não virou nada, só turbulência mesmo. E tem a história que tem naquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, né? Que a gente... Tô com computador aqui. Vou virar a câmera. Tá aqui. A lição dos chuchus. Essa é uma história muito, muito interessante. Diz a lenda que a dona Maria Pena, né? O pessoal do direito derrapa quase nisso. Dona Maria Pena, que era viúva do irmão do Chico, né? Cunhada do Chico. Ela achava o Chico assim, um cara muito mão aberta e tal, né? Aquele negócio de dar sem receber nada em troca, ela achava muito esquisito aquilo. Aí diz que numa certa manhã lá, ela virou para ele, ô Chico, eu não acredito muito nessas coisas não, de servir aí, de ajudar e tal, dar, né, sem recompensa nenhuma, eu não vejo nada retornando para você, né, etc, etc. E lá, toda desconfiada. E ele fala, não, mas olha só, quando a gente faz com sinceridade, com amor no coração, né, Deus abençoa, e tentando explicar para ela, né, e tal. Ele falou, olha, e sempre que a gente dá com a mão direita, sem que a esquerda saiba, né, a gente faz uma boa ação, mais cedo ou mais tarde a gente recebe, sim, a recompensa, né, quem precisa ver tá vendo, etc. Pode crer, né, quem faz o bem recebe também, retorna, colhe o bem. Falou, não, então, tá, vamos colocar isso aí à prova, né, vamos experimentar esse negócio. Eu tenho aqui 2 chuchus, tá lá, né? E vou fazer o seguinte, eu vou dar esses chuchus para quem aparecer aqui e eu quero ver depois se eu vou receber outros 2 chuchus. Aí, nem bem ela tinha acabado de falar, uma vizinha lá do lado esquerdo assim virou para ela e falou assim, ô, dona Maria, tudo bem? O nome dela é Maria mesmo, não é Dona Maria a expressão, não. Pode me emprestar aí ou me dar uns 2 chuchus aí? Desse jeito, desse naipe. Aí, falou, não, tudo bem. Toma aí, né? Os 2 chuchus, faz aí um bom guisado, né? Ela assim, eu vou ganhar essa aposta aí. Aí passou um tempo, ela nem tinha né, refeito ainda daquela surpresa que veio do nada a vizinha pedindo lá, chuchu. Aí a vizinha da direita veio e falou assim, ó, toma aqui, ó, esses 4 chuchus aqui. E ofereceu para ela, do nada, ninguém pediu nada. Chegou oferecendo. Naquela época, muito antiga era normal, né? O pessoal plantar em casa, tal, tinha muita coisa em casa, etc, etc. E aí passou uma meia hora, a vizinha dos fundos veio assim e pediu para Maria de novo, né? Você poderia me dar uns chuchus aí e tal, não sei o quê? Aí o que ela fez? Pegou os 4 chuchus que ela tinha lá, entregou para essa vizinha dos fundos. Beleza. Aí, beleza, a vizinha da frente, quase em seguida, fizeram um trabalho ali, a espiritualidade, muito interessante, né? Sem que ninguém soubesse nada. O que acontecia? A vizinha da frente veio
ofereceu para a cunhada do Chico 8 chuchus. Foi brotando chuchu para todo lado. Por fim, né, ela já ficou assim, pô, mas tá brotando chuchu. Pra todo lado. Tá brotando chuchu aqui. Aí ela, pô, isso aqui tá interessante, hein? Mas enfim, apareceu uma amiga dela lá, sem muitas postas e tal. O que ela fez? Deu uns 8 chuchus. Beleza. Aí ela virou pro Chico assim, ó, quero ver se eu ganho 16 chuchus agora. Vamos ver se eu ganho. Duvido que eu ganhe 16 chuchus. Isso aí vai completar essa brincadeira nossa. Né? Já estava tarde já, do dia, já não estava cedinho mais. Né? Aí estava na hora de voltar para o serviço, e o Chico partiu, foi embora. E antes ele sair, ele falou, não, espere e verá. Tinha umas informações privilegiadas, né? Uns acessos aí que a gente não tem. E mais ou menos 18 horas, é o tarde para voltar para o almoço, no caso, né? Aí mais ou menos umas 18 horas e tal, voltou o Chico à casa, né, dela. Até então nada de chuchu, né, tal, tinha acabado ali, a história até então tinha acabado ali. Aí a Maria vira para ele, e aí, ganhei ou não? Ganhei a aposta ou não? E aí mais ou menos 8 horas da noite, mesmo dia. Aí o pessoal todo na sala, o Chico lá também, conversa, não tem nem lembrando de chuchu mais. Aí bateu alguém na porta lá, né? Toque, toque. Aí a Maria foi atender. Era um cara idoso, morava na roça. Trazia lá no burrinho dele uns presentes para Dona Maria, né? É um conhecido dela. E em retribuição a algumas refeições que a Dona Maria, né, oferecia para ele quando ele passava lá. E aí ele colocou na porta dela assim, um saco, um pequeno saco assim, né? Aí ela pegou assim, foi lá, abriu o saco, pô, tô curioso pra olhar. Cheio de chuchu no negócio. Parece mentira, parece conto de fada. Aí ela foi contar 64 chuchus. 64. Apenas 64 chuchus. Né? Ela tinha dado 8 para aquela amiga dela que não tinha postas lá. Né? Retornou 64. 8 vezes mais. Aí não teve jeito. Né? Ela entendeu o recado do alto, né? Que dá, recebe mais. E aí não foi nem dobrado, né? Foi 8 vezes mais que ela tinha doado. E daí por diante, daí em diante, né? Esse livro ele tem 100 e tantos casos do Chico, né? Esse é apenas um deles. No caso, 68 do livro. Né? Eu vou contar uma outra história aqui. A história de um soneto. Que rapidinho aqui do Chico, né, em homenagem a ele nesse dia de hoje. Ó, em 1931 desencarnava um amigo do Chico em Pedro Leopoldo e, né, um cavalheiro exemplar, católico, pai de família e tudo mais, né? E aí o Chico foi acompanhar o enterro e da igreja até o cemitério era distante, né? E aí o padre se abeirou ali do Chico e foi assuntar ele. Aí ele perguntou, então, Chico, dizem que você anda recebendo mensagens do outro mundo? É verdade, reverendo. Sinto que alguém me ocupa o braço e se serve de mim para escrever. Tome cuidado. Lembre-se de que o espírito das trevas tem grande poder para o mal. Aí o Chico responde, entretanto, padre, os espíritos que se comunicam somente nos ensinam o bem. O sacerdote tirou um papel em branco do livro que ele estava carregando. Bem, Chico, estamos no cemitério, acompanhando um amigo morto. Tente alguma coisa. Vejamos se há aqui algum espírito desejando escrever. Chico recebe o papel e concentra-se. Em poucos instantes, sente o braço tomado pela força espiritual e psicografa a poesia. Adeus. O sino plange em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, no altar,
em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus. Dias nas alturas. A alma liberta, o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Alta de Souza. E assim como tantas outras histórias, né, do Chico, que são maravilhosas, são de grande exemplo, principalmente de fé, né? Porque ele ali, ele foi desafiado e ele não se abalou, né? Ele só se concentrou e a equipe espiritual, né, que estava presente, trouxe esse poema, esse soneto. É muito chique, muito, muito chique. O Vereno deve ter ficado, né, boca aberta. Né? Aqui não fala se ele falou mais alguma coisa com a Chico. Mas tinha um padre em Pedro Leopoldo que perseguiu o Chico durante muitos anos, né? Aliás, não só lá, né? Padres de todos os lugares que tentavam provar que ele estava blasfemando, né? Que ele estava inventando. E ele sempre carinhoso nas respostas, né? Sempre com uma postura de educação, né? E resistindo e demonstrando através das ações que não era nada daquilo que eles pensavam e do que eles falavam dele, né? Sempre tranquilo. Vamos lá para a nossa lição? Senão a gente não, como diz o outro, o tempo vai passando. Né? Ó, capítulo 12, né? Do Amai os vossos inimigos. É o item: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. São Mateus. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto. O que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia: olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresenta-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra? Não mais que aquela que diz para arrancar o olho, se for motivo de escândalo.
acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhes dissipando todo medo. Se não se opusesse em freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer sob outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isso é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente: dirigi-vos os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Muito bem. Essa também é uma liçãozinha. Essa, não sei quanto a vocês, mas esse capítulo aqui todo talvez seja o calcanhar de Aquiles aí da maioria, no sentido, nesse tópico em específico, da reação imediata. Nem que seja um xingamento. Nem que seja uma coisa assim, né? No item passado, na live passada, a gente comentou sobre a vingança, né? Sobre aquela inimizade, na verdade, que dura até o pós-desencarne, pós-morte do corpo, né? Que essa vingança só irritaria, etc. Aí dando a entender um elo, uma ligação mais forte entre os indivíduos envolvidos. Aqui talvez não seja esse o caso, embora também possa se aplicar. Não se está dizendo aqui que existem pessoas se vingando um do outro, né? Ou que tem alguma ligação mais forte. Aqui é uma agressão. Uma agressão. É possível encarar sob pontos de vista, né, diferentes. Mas fazendo uma pequena diferenciação com aquele que já está vinculado há muito tempo, que fica naquele ciclo de vingança, de ódio, aqui nos parece um ato diferente desse passado, que é desse ciclo. É uma agressão mesmo. Uma agressão. Né? Alguém que comete um ato injusto contra nós. Que seja agredindo fisicamente ou verbalmente, ofendendo a honra, né, a moral. Isso é o que se apresenta nesse caso. Bom, primeira coisa é essa diferenciação, né? Então, o que nós temos aqui de essencial? Todos nós temos um potencial divino dentro de nós, todos. Nós temos os nossos vícios, nossas tendências, todos carregamos, todos. A gente foi criado do mesmo jeito, simples e ignorantes. Mas cada um segue um caminho.
Por isso que a gente é indivíduo. Cada um é individualidade. Então a gente vem trazendo as nossas tendências, passando aí os estágios que nós passamos, inclusive o animal. No estágio animal, a gente aprende esse instinto de conservação. Aliás, os instintos em geral, não só o de conservação. E o instinto de conservação tem a ver com essa defesa da honra. Tem a ver com isso, de se manter. Não, peraí, eu quero manter minha integridade. Então, o que eu vou fazer se alguém me xingar? Eu vou xingar também, porque é assim que eu mantenho a minha integridade. Ao menos era essa a visão até 2000 e alguns anos, 2020, né? Vamos jogar 2020 aqui. Vamos fingir que é 2020 exatamente. E aí vem o JC, né? Nosso guia maior da Terra, fala assim, amigo, já era esse negócio. Alguém te bateu então? Tá. Você vai mostrar um outro lado. Não é mais instinto. Você é suficientemente educado já, racional, para poder superar isso aí. E mais do que racionalizar, entender que isso aí é ato de alguém que está se rebaixando a, de fato, alguém que quer mostrar só instinto, ou alguém que tem mais instinto do que razão. Então, supera isso aí. Bateu? Bateu. Mostra o outro lado. Mostra a luz. Um pouco de luz que você tem. Na verdade, todo mundo tem. Mas mostra essa luz. Te agrediu? Agrediu. Você não vai fazer a mesma coisa com ele. Você vai mostrar um pouco dessa luz, ou pelo menos se esforçar para mostrar um pouco dessa luz. O detalhe é que, por causa que a gente é orgulhoso, né? Porque somos orgulhosos, a gente não aceita mesmo esse tipo de coisa. Não aceita mesmo. Como assim? É como se a gente perdesse, né? Eu vou perder, então... Tá perdendo. Não vou levar desaforo para casa, não quero perder. E a única maneira é fazer igual, ou pior ainda, de solucionar o problema. Que eu achei errado é fazendo mais errado ainda, ou igualmente errado. Né? É porque, muito isso. Às vezes, aquele que agrediu, ele não está tendo nem ideia que ele realmente te agrediu, né? Pode acontecer que ele tenha agredido, mas não tenha sido essa assim, a primeira intenção dele, né? Ele não refletiu. Porque a gente conhece inúmeras pessoas que são extremamente impulsivas. Aí faz, não, mas me perdoa, porque, né? Mas assim, aí já fez, né? E às vezes causam várias consequências, o desdobramento, né, das consequências das atitudes, a gente às vezes não mensura. É igual a criança, né? Criança que é muito engraçado. Se ele fica irritado com alguma coisa, ele vai, tipo, empurrar o colega. Mas aí às vezes o colega vai empurrar e ele tá perto de um degrau que ele pode cair, bater alguma coisa, ralar, enfim. Aí pode ter um desdobramento muito diferente do que ele nem pensou nisso. Ele só queria empurrar porque ele tá com raiva, ele só queria que a pessoa se afastasse. A criança lá, o coleguinha que tá enchendo o saco, ele só queria que se afastasse, era só essa a intenção, né? Um afastamento, mas pode se desenrolar de várias outras formas. E isso que é complicado. Na vida adulta, isso também acontece, né? De outras formas. Mas eu acredito que nem sempre quem está agredindo tem noção do desdobramento na sua vida daquilo tudo, né? Às vezes não mensura a consequência daquela ação, daquela primeira ação. Não, senão não agrediria. Com certeza não. E assim, e essa questão daí da pessoa não aceitar essa agressão, né? Não perdoar, não tipo, oferecer a face esquerda, digamos assim, que é uma forma de perdão, né, de deixar para lá, às vezes ela vai, daí, premeditadamente, pensar numa vingança, numa forma de como rebater aquilo, de como não sair por baixo, né, ter que sair por cima. Então, ela vai ter tempo de pensar, então ela vai agredir de uma forma, às vezes, muito pior, né? Ela vai planejar essa vingança, né? Esse momento. Então, aí o débito vai ser de quem? Né? Eu ouvi uma palestra do Divaldo
e que ele falou uma coisa muito interessante sobre perdão e assim que a gente nunca pensa, né? Que assim, dessa forma, pelo menos eu não tinha parado para pensar dessa forma. Ele falava assim que a pessoa que não perdoa, ela está contraindo um débito também, né? Que independente se foi o outro que causou um sofrimento, se você não perdoa, você está causando um débito para si, porque você está acumulando para si aquele sentimento de mágoa, de tristeza, e você fica vinculado ao outro, criando um débito que você não tinha. O outro que fez um mal. Você deixa, mas só pelo fato de você não conseguir perdoar, você também está errando, quase que na mesma proporção, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Falei, nossa, Dá efeitos, né? Dá efeitos, inclusive, no corpo, né? Adoecimento, etc, etc. Ele vai somatizando. É energia pesada que vai sendo acumulada porque a gente não deixa fluir. Exatamente isso, né? Deixa aquele negócio concentrado e é denso. A energia é densa e vai refletir no corpo, né? Agora, como a gente tem essa noção de que perde mesmo, né? Está perdendo porque não reage, né? Vamos lá, aos exemplos. Certa vez, reza a lenda também, que Gandhi estava andando na rua, veio lá um soldado lá, inglês, enfiou a mão na cara dele. Pá! Depois tropeçou, caindo, não sei o que, levantou de novo, fez nada. Aí o soldado veio, tá, de novo, acertou a cara dele de novo, né? Ele queria, o que ele queria? Que o Gandhi reagisse, para ele cobrir ele de pancada, com razão. Provocando uma legítima defesa. Né? Não seria legítima. Tem isso, né? Legítima defesa, provocando, né? Que não haveria. Aí o que aconteceu? Depois de tomar essa segunda porrada, o Gandhi foi, levantou, o soldado virou para ele assim, ele não reagiu novamente, né? O soldado, não satisfeito, virou para ele e falou: quem te ensinou a ser covarde desse jeito aí, hein? Aí ele olhou assim para o colar, né? Que o soldado estava carregando, um crucifixo, falou: esse aí que está no seu peito aí, que me ensinou. Foi ele. Ele me ensinou. O soldado. Eu vou ali porque deu uma dor aqui, né? Dor de barriga. Vou ali. Quietou, sossegou. Sossegou, foi embora, deixou ele em paz. Carregando, né? É o elemento surpresa, né? Ninguém espera que você não vai reagir, né? Todo mundo espera que você vai ficar nervoso e vai ter uma reação abrupta em qualquer circunstância, né? Que acontece assim. A pessoa está esperando que você vai dar uma resposta, que você vai se impor, que você vai perder, né? As estribeiras. E aí, quando isso não acontece, é esquisito, né? Esquisito, incomoda. É um comportamento não esperado. É a surpresa que você falou. É o elemento surpresa lá. Não esperava isso, então incomodou. Ficou esquisito isso aqui. Mas é interessante isso. Tem esse exemplo. Tem aí, né? Estava acima. É a última frase que o Kardec colocou aqui, né? Já estava elevado. Ele não sente a pancada, né, que vem de baixo, né? Literalmente. As pancadas que vinham de baixo ele não sentia. Ele estava em outro plano. A minha mãe na live passada ela falou do Estevão, né? Foi apedrejado, ele mal sentia, né? As pedras, já tava, nossa, outro plano, lógico que sentia um pouco, mas, né, a espiritualidade junto com ele, todo o trabalho que foi feito, é o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, né? Gesiel, batizado por Pedro como Estevão, o Pedro que deu esse nome para ele, Estevão, né? Os cristãos adotavam pseudônimos por causa de perseguições, etc. Então eles preferiam botar nomes falsos, né? Então Gesiel, que virou Estevão, porque foi batizado por Pedro, né? Irmão Pedro, foi apedrejado lá, caçado por Saulo, que nem sabia que esse Estevão era Gesiel, que era cunhado dele. Ele não sabia, tinha a menor ideia. Então foi, apedrejou o sujeito, etc. Né? E Estevão lá, sendo apedrejado, nem aí, com raiva de ninguém, nada. Como a gente disse na live passada, isso está narrado em detalhes, né? Que a gente lê e chora. Chora mesmo, de verdade. Eu chorei quando eu li.
O Estevão, depois que foi apedrejado, foi levado para outro lugar, porque a Abigail viu que era o irmão dela, e ficou em desespero, e o Saulo, como assim, né? Tira esse cara daqui. Levou para outro lugar. E ele, moribundo lá, morrendo, tanta pedrada. A Abigail vai falar com ele custando a falar, né? Falando baixinho, não sei o quê. E o Saulo tentando manter a compostura lá, né? Pá, orgulhosão, tipo, eu estou frito, mas eu não vou me arredar, né? Etc. E tal, postura. Ele era o cara, pô, doutor da lei, respeitado, né? Cara, várias línguas. O cara é respeitado, enfim, né? E o Estevão lá, assim, não. Esse cara é bom. Esse cara é bom. E ela chorando, a Abigail chorando, ele, não, calma, esse cara aí, quando ele entender o caminho, ele vai ser o cara. Né? Ele é bom. Você escolheu bem, tipo assim, falou meu irmão, o cara acabou de ser apedrejado. Então assim, tá acima, nem sentiu, né? Isso pra gente soa como se fosse, sabe o quê? Um merchandise. Olha como é que é, né? Veja como é que é. Quando você chegar aqui, você nem vai sentir mais. Vem. Tipo assim, né? Outro casinho, terceiro aqui, casinho interessante. Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, ele foi um espírita, foi palestrante, e foi inclusive amigo do Chico também. Ele nasceu em Ituiutaba, Pontal do Triângulo, Mineiro, né? Mais perto de Uberaba. Aos 20 anos de idade, ele teve sérios problemas. Ele tinha artrite reumática e complicou demais a situação dele. Ele ficou de cama pro resto da vida, com 20 anos de idade, e depois perdeu a visão ainda, né? Kit completo. E ele fazia palestras desse jeito. Os amigos dele deram a maca para ele, né, do jeito que tinha que ser, e uma Kombi para transportar a maca. Então ele ia nos lugares fazer palestras. Ele estudava com a ajuda dos amigos que liam para ele as lições e tal e tal. E ele veio com a missão dele, né? Então ele fazia umas palestras. E ele é muito engraçado. Ele tem um jeito muito engraçado. Jerônimo Mendonça. Depois procurem no YouTube. Tem algumas coisas dele filmadas. É uma palhaçada, cara. E é o de cama, né? Que não mexe. Que não mexia, não saía da cama. Segundo ele, ele dos irmãos dele, tinha 9 irmãos. Era o que mais andava dos irmãos dele. Era o que não parava, de jeito nenhum. E numa dessas idas e vindas, num determinado evento, estava ele com a maca dele, e veio uma moça e tropeçou na maca. E ficou nervosa, estressou ali na hora. E agrediu, verbalmente, né? Pô, mas onde eu vou tá esse cara aqui? Reclamou lá dele, né? Onde eu vou, esse cara tá aqui, esse aleijado? Eu não aguento mais ver esse aleijado por aí, que não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, reclamando, cuspindo marimbondo. E o Jerônimo Mendonça lá, assim, putz, eu não posso falar qualquer coisa aqui, né? Já tá nervosa? O que será que eu falo aqui pra ela? Aí, disse que ele virou pra ela e falou assim, mas também, né, minha filha, você não para em casa, né? Você não para de andar. E ele, né? E aí ela riu, ela deu conta, ela tá nervosa. Ela olhou pro cara de cama, velho, falando isso pra mim. Ela começou a rir, esse cara amigo depois, é uma coisa assim. Né? Olha só que coisa, né? Que oportunidade. Né? A moça realmente estava reclamando da presença dele, estava agredindo. Né? A energia que vinha não era boa, estava dando pancada nele. E aí, só que transcendeu, né? Ele ofereceu a outra face. Né? Assim como Gandhi fez, assim como Estevão fez nos passados, né? Nas histórias passadas. Ofereceu a outra face. A face dele é humorística também. Né? Aí ele fez lá o comentário e ficaram amigos. Essa moça ficou amiga dele depois. Né? Não quebrou só as pernas. Como ficou amiga, quebrou as pernas, acabou. Né? Essa agressão dela, A guarda, né? Mudou totalmente o clima. Então, também não sentia, né, o drama, né, a agressão. Né? Ele converteu do limão. E essas pessoas todas, né, e de diferentes épocas, diferentes, às vezes até a forma de acreditar, né, de fé,
né? Porque Gandhi não era, tinha uma fé que era dele, né? Mas ele inabalável dele. Mas diferente lá do Estevão, que era ali dos primeiros cristãos, né? Profetizando as palavras de Jesus, e diferente do Jerônimo também, que daí já está numa outra época, né? Mas eles têm, e de Chico, que a gente estava comentando no início da live, mas eles têm uma coisa em comum muito importante que fala aqui nessa lição, né? A confiança no futuro, né? A fé na justiça de Deus, que eu acho que é a parte principal dessa lição, né? De dar a face esquerda para quem bateu na direita. Porque, assim, as pessoas que têm realmente fé no futuro, fé na justiça de Deus, sabe que Deus está olhando tudo. Então, assim, suportar, igual eu falo aqui, suportar pacientemente uma injustiça que você está sofrendo, não é fácil. Mas quando você sabe, aqui dentro, não aqui. Às vezes a gente sabe só aqui, na teoria, né? A gente grava aqui as palavrinhas aqui do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, todo, a gente decora. É excelente quando decora, mas a gente precisa sentir. Quando a gente sente aqui dentro a certeza de que Deus está realmente de olho em tudo, Ele sabe tudo e Ele não vai deixar nenhuma injustiça ficar assim, sem pagamento, né? Sem resposta, aí sim essas pessoas não sofrem tanto. E é por isso que oferecem a face esquerda, né? Já apanhou pela direita, mas vai oferecer a esquerda. Por quê? Porque ela tem certeza que aquela injustiça, que aquela agressão, que tudo aquilo que aquela pessoa está agindo com ela, não vai ficar dessa forma. E não precisa que ela faça nada, né? Não precisa que ela mova nada, porque a própria pessoa já está buscando isso, né? Ela já está procurando o caminho de ter as consequências dessas ações, que não seja por nós, que não seja uma vingança, que não seja um olho por olho, né? Que a gente consiga, né, meio que trazer para a nossa essência essa certeza de que Deus não vai deixar essa pessoa impune pelas coisas que ela está fazendo, né? Ela vai ter as consequências dela, mas que eu não preciso fazer nada, né? E outra coisa importante também, que foi falar da lição, não é proibida a defesa. Não é proibida a defesa. Não tem nada a ver. Né? Ele falou, se a gente for levar a ferro e fogo essa lição, então o negócio é não fazer nada nunca, nenhum tipo de repressão, vão revogar todas as leis penais e civis que proíbem comportamentos aí e tal, né? Ou descrevem condutas criminosas, no caso da lei penal. Vamos revogar tudo, né? Porque o negócio é deixar rolar, né? Eba, oba, oba. Não. Porque isso sim é oba, oba mesmo, né? Aí cadê a ordem? Cadê a ordem, né? Então ele não proibiu a defesa, ele proíbe a vingança. É diferente. Se defender, o instinto de conservação também tem essa faceta aí da defesa. Então, ele é válido. Não é à toa, não, que a gente tem o instinto de conservação. Mas é a vingança. É a vingança, né? É apenas não ficar retribuindo esse ato que você acha que é errado com outro igual. Você acha, você sabe que é errado, aí você vai retribuir com outro idêntico. Não faz muito sentido mesmo, né? Logicamente pensando. Porque quando a gente está nervoso, a gente não está pensando direito. Mas se a gente for pensar agora, né? Que a gente está tendo essa oportunidade, é para isso mesmo que serve a live. É para pensar nesse tipo de coisa. Né? Não tem lógica, né? Pô, mas o cara me tratou de um jeito que eu não queria ser tratado. Me agrediu, me fez o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou tratar ele do jeito que eu não queria ser tratado? Né? Não faz muito sentido. Não faz sentido. Tem lógica isso. Né? Então é o primeiro ponto de partida que a gente falou algumas lives, né? Não fazer o outro porque eu gostaria que não fosse feito. É uma medida de justiça ótima, né? Quanto mais bom senso, menos você vai querer fazer alguma coisa para alguém. E aí vai aumentando com o tempo, né? E mesmo quem não tem muito bom senso, né? Ninguém gosta de apanhar, né? À toa, né? Ser agredido. Então, né? É uma medida ótima
de analisar a nossa própria conduta, né? Se deve ou não fazer. Então, vamos lá. Tem isso que a Sam disse e esse outro ponto. Não é proibida a defesa, de jeito nenhum. Não é proibida. A defesa, beleza. Né? Eventualmente, Tem que ter. tem que ter. Fazer o quê? Se não tiver outro jeito. Mas é igual um professor meu, antigo mestre de karatê. Eu tinha 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. Ele falava assim, ó, e eu achava um absurdo na época. Se eu tô vendo alguém que quer brigar comigo, a primeira coisa que eu faço é correr. Ele falava desse jeito, o mestre de karatê. Eu, com 12 anos de idade, eu falava, mas que história? Na hora eu fazia assim, né? Que bobo, né? Muito bem, sensei, e tal. Mas eu ficava assim, pra que serve isso aqui, então? O karatê pra quê? Você é pra correr Vou toda fazer vez? karatê para Vou fazer correr, igual a atletismo, cara. então, vou sair daqui. Mas, enfim, é não ficar se envolvendo com esses tipos de bobagem, né? É nesse aspecto. Ele gostava de passar essa coisa filosófica nas aulas e era muito interessante. Ele tinha esse momento filosófico, né? Embora eu não entendesse 100% na época, né? Mas eu não entendesse muito bem na época. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo, vai entendendo um pouco mais. Então é isso, é não ficar se envolvendo em bobagens. E, de fato, sob o ponto de vista espiritual, é uma bobagem. Né? É uma bobagem o que nos acontece quando alguém, por exemplo, nos agride. Mesmo que seja fisicamente ou verbalmente. Bobagem, espiritualmente falando. Uma coisa tão pequena, né? Nada. E às vezes a gente vai comprometer uma encarnação ou vai comprometer, assim, séculos por conta de uma bobagem. Porque você inicia o ciclo da vingança e a vingança, aquela coisa, né? Ah, alguém foi lá e te agrediu. Você não interrompeu o ciclo, você deu continuidade, você deu fluência na parada. O que você faz? Você retorna o ato, retorna igual. Pá, vingança, aí vai. E pronto. Vocês já se envolveram muito mais do que imaginavam e querendo se afastar, se juntaram mais ainda, né? Como a gente falou. Exatamente. Vai passar. Ó, só para a gente finalizar, porque a hora já está bem adiantada. Eu queria indicar uma música para depois, quem quiser ler a letra inteira, eu acho que é bacana. Ela chama Carta de Amor, é da Maria Bethânia. Ela fala, né? Não mexe comigo que eu não ando só. Aí tem um momento da música que ela fala assim, onde vai, valente? Você secou. Seus olhos insones secaram. Não vem brotar a relva que cresce livre e verde. Longe da tua cegueira. Seus ouvidos se fecharam a qualquer música, qualquer som. Nem o bem, nem o mal pensam em ti. Ninguém te escolhe. Você pisa na terra, mas não a sente, apenas pisa. Né? Apenas vaga sobre o planeta. E já nem ouve as teclas do teu piano. Você está tão mirrado que nem o diabo te ambiciona. Não tem alma. Você é o oco do oco do oco do sem fim do mundo. E aí ela fala, o que é teu já está guardado. Não sou eu que vou lhe dar. Então, entra nesse aspecto, né? Ela enxerga a pessoa é tão pobre, vazia, ela já está tão seca que não vale a pena nem discutir. A pessoa ela não vai entender nem a proporção, às vezes, que a gente vai falar, às vezes as palavras que a gente vai dizer vão ser para ela, assim, grego, sabe assim? Então, tem coisa que não compensa. Então, a gente deixa para lá, porque quem vai, de fato, cuidar para que as consequências cheguem até essa pessoa é Deus. Então, não mexe comigo que eu não ando só, porque Deus está comigo, né? E todos os seus mensageiros, todos os seus benfeitores, os arcanjos, os guias, os mentores, os anjos da guarda, todo mundo, é muita gente. Então, deixe, porque todos eles estão vendo e as consequências vão chegar. Quem tem que ver, tá sempre vendo. É o que a gente sempre fala. Quem tem que ver, tá vendo. Agressão, a boa ação. Quem tem que ver, já está vendo. Tá tudo bem anotadinho lá, não passa um detalhe. Né?
Qualquer coisa, usa a tática do capitão, né? Sorriam e acenem, rapazes. Só sorriam e acenem. Aí, tchau, bye bye. Dos pinguins, né? Dos pinguins, é o capitão dos pinguins de Madagascar. Sorri, acene e Então vai é embora. isso, pessoal. Eu acho que já está bem tarde, a gente vai encerrando por aqui. Obrigada a todos mais uma vez por estarem aqui e até quinta-feira tem mais. Muito bem, Né? brevemente, então, agradeço também, né, a presença de todo mundo, que a gente possa continuar estudando juntos aí por muito tempo. E até quinta-feira, então. Abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Desligo, pessoal. câmbio, desligo.